Queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Que bom ver a nossa igreja mais uma vez repleta de irmãos, de amigos, para mais esta celebração e também as crianças aqui participando conosco, é muito bom. E aqueles que nos acompanham pela internet, que a bênção de Deus também chegue sobre a sua vida nesta hora e aqueles que acompanharem depois, também que sejam igualmente abençoados. Desde o início deste ano eu tenho falado, especialmente nos cultos da noite, sobre a importância de termos uma cosmovisão cristã, ou seja, uma visão da realidade a partir da Bíblia, que é uma visão que envolve toda a percepção que nós temos do mundo. E as nossas decisões, as nossas ações individuais e como igreja, devem estar dentro desta moldura, para que nós possamos ser e fazer o que Deus quer que façamos. E a cosmovisão cristã, ela tem 4 partes, que a essa altura do campeonato, eu imagino, pelo menos metade da igreja já sabe, não é? Então, a primeira é a criação. Tem o bizu ali, né? Eu fiquei em dúvida se o Felipe tinha colocado o bizu ali. Da próxima vez, Felipe, você não coloque, eu quero ver se o pessoal já decorou, não é? E nós estamos falando nesses últimos domingos, depois do tempo de foco na família, sobre esse último aspecto, a consumação. Jesus Cristo disse que estaria conosco até a consumação do século. Significa que um dia esse mundo, como nós conhecemos, vai acabar. Significa que um dia Jesus Cristo vai voltar, e nós falamos sobre isso, falamos sobre o juízo de Deus sobre a terra através de Jesus Cristo, que voltará como justo juiz. E hoje nós queremos falar sobre mais um aspecto desta realidade futura. E quando nós pensamos no futuro, na consumação, no que vai acontecer ao final de tudo, a Bíblia tem algumas revelações, mas nós temos que ser bem sinceros. Essas revelações da Bíblia nem sempre são totalmente claras. Prova é que diferentes estudiosos da Bíblia têm diferentes interpretações de alguns textos. O livro de Apocalipse, ele nos ensina muitas coisas, mas ao mesmo tempo, as imagens que nós temos do Apocalipse, as revelações que nós temos do Apocalipse, não são completamente claras, porque aquilo que João contemplou, aquilo que Deus revelou para ele, lá na ilha de Patmos, e que ele registrou aqui, está no livro de Apocalipse, ele mesmo admite que ele não conseguiu captar com precisão tudo o que ele estava vendo, porque eram visões maiores e mais gloriosas do que aquilo que ele podia descrever. Ele viu coisas tão extraordinárias que ele não encontrou as palavras certas, exatas, e há aspectos simbólicos também nesta revelação que ele recebeu. E uma das revelações que o apóstolo João recebeu, ela é a que nós vamos estudar nesta noite. Está no livro, então, de Apocalipse, porque quando nós pensamos em coisas futuras, nós não podemos, de forma alguma, ignorar as mensagens, as descrições, as revelações que estão no livro de Apocalipse. E nós vamos, então, começar lendo Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 e 2. Nós vamos ver que, neste texto, e em todo o capítulo 21, e no início do capítulo 22, nós temos uma descrição da Nova Jerusalém. E quando falamos sobre Nova Jerusalém, há uma referência, obviamente, àquela Jerusalém que existe até hoje, e que foi a capital dos judeus durante muitos e muitos anos, e depois voltou a ser novamente a capital dos judeus, embora hoje, politicamente, a capital seja Tel Aviv, capital de Israel, mas é considerada a cidade santa. É um lugar especial. Ali, não apenas os cristãos, mas os próprios judeus e até os muçulmanos veem como um lugar especial da manifestação de Deus. Durante muitos e muitos anos, esse local onde foi erguido o templo, lugar da habitação de Deus, é mais do que uma cidade. Na verdade, é um símbolo. Por isso que nós temos na Bíblia referências em relação à cidade do futuro,
a cidade onde vai habitar a noiva de Cristo, que é a igreja, como sendo a nova Jerusalém. Então, em Apocalipse capítulo 21, versículos 1 e 2, nós lemos: Então, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. No versículo de número 9, deste mesmo capítulo, nós lemos: Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das 7 últimas pragas, aproximou-se e me disse: Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. O que nós encontramos aqui, meus irmãos? Primeiro, fica muito claro que João está tendo uma visão sobrenatural, porque é um anjo que o convida a se colocar num lugar alto e dali contemplar a noiva de Cristo. Há de se esperar que ele estaria contemplando a igreja de Jesus. Mas quando ele começa a contemplar esta igreja, na verdade ele não vê uma comunidade, ele vê uma cidade. Então nós podemos dizer que a igreja, a noiva de Cristo, que está bela, adornada, ela aparece agora com uma outra imagem, a imagem de uma cidade, a cidade santa, a nova Jerusalém. Podemos dizer então que esta noiva de Cristo habita nesta cidade. E quais são algumas das características desta cidade, onde todos os cristãos habitarão na consumação dos séculos? Vamos então começar afirmando algo que todos nós sabemos bem e que é de fato algo fantástico, que representa para nós um grande consolo. Nesta cidade, na Nova Jerusalém, não existe sofrimento algum. No versículo de número 4 desse mesmo capítulo 21, nós lemos: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Que lugar maravilhoso! Não existe nenhum lugar na face da terra onde você possa dizer: aqui neste lugar, eu estou completamente a salvo de qualquer dor, de qualquer sofrimento, de qualquer imprevisto. Um dos passeios mais lindos que eu já tive a oportunidade de fazer foi no Chile, lá no interior do Chile. E os irmãos aqui certamente sabem, os irmãos que estão na igreja há mais tempo, que alguns anos atrás, mais ou menos uns 5 anos atrás, eu estava com Dora num fim de tarde maravilhoso, na frente de um lindo lago, numa cidade lá no sul do Chile, uma cidade relativamente pequena, Puerto Montt. E enquanto nós estávamos ali contemplando a natureza, Dora tirando umas fotos, a gente muito relaxado, muito distraído, eis que de repente aparece alguém inesperadamente e pega a bolsa de Dora, onde tinha o nosso passaporte, nosso dinheiro, e instintivamente eu pulei em cima daquele homem e agarrei a bolsa, e ele puxou para um lado, eu puxei para o outro, e ele soltou a bolsa, felizmente, e eu segurei a bolsa e caí no chão, mas nesta queda eu quebrei o meu braço, e tive que fazer então algumas cirurgias depois, e nunca mais o meu braço foi o mesmo. Eu tenho, se você reparar, um pequeno defeito aqui no braço direito, e foi muita cirurgia e muita fisioterapia. Por que eu estou falando isso? Um lugar que parece quase um paraíso. Seria o último lugar que eu podia imaginar que haveria um problema, que me causaria dor. Naquele mesmo momento, foi aquele sentimento de agressão. Naquele mesmo momento, eu comecei a sentir uma dor que carreguei até Fortaleza, porque a cirurgia foi feita apenas aqui. Felizmente era o penúltimo dia das férias, então não houve um prejuízo tão grande no sentido de desfrutar daquele passeio. Mas o que eu estou querendo revelar, meus irmãos, é que até mesmo num dos lugares aparentemente mais tranquilos, num lugar onde você nunca imagina que vai haver uma situação de violência, uma situação de dor, ela está ali presente.
Mesmo a cidade mais calma e tranquila, em qualquer lugar do mundo, sempre há alguém morrendo. Seja um idoso, um jovem, uma criança. E esta situação de morte, ela traz sofrimento ao coração do ser humano. Então não existe nenhum lugar na face da terra onde você possa afirmar: aqui eu estou plenamente seguro e completamente imune a qualquer sofrimento. O sofrimento faz parte da nossa realidade humana. Mas nesta Nova Jerusalém, isto que é comum a todas as cidades, a todos os lugares do mundo, isso não existe. Não existe sofrimento externo, não existe sofrimento interno. As lágrimas que nós derramarmos ali serão apenas lágrimas de alegria, jamais de tristeza. Isso eu estou falando de lugares maravilhosos, onde a violência é pequena, onde os índices sociais são satisfatórios. Mas quando nós pensamos nas grandes cidades, quando nós pensamos nos países pobres, quando nós pensamos nos campos de refugiado, quando nós pensamos numa situação de um país em guerra, como lá na Ucrânia, quando nós pensamos nas cracolândias da vida, aí mais do que nunca fica patente o contraste entre esta cidade e qualquer grande cidade do mundo, onde impera a dor, a violência, a injustiça e a morte. Então o primeiro aspecto a ser destacado é esse. Esta Nova Jerusalém, pela descrição bíblica, é uma cidade diferente. Ali não haverá hospitais, não haverá pronto-socorro, não haverá necessidade de atendimento psicológico ou psiquiátrico, nem mesmo gabinete pastoral, porque ali haverá plena paz e harmonia. Uma cidade linda é a Nova Jerusalém, pois ela reflete a glória de Deus. No versículo 11 do capítulo 21, nós lemos: ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como o cristal. Na própria declaração de missão da nossa igreja, nós temos a expressão que o nosso grande alvo, o nosso grande propósito é manifestar a glória de Deus. E nós temos falado isso sempre aqui na igreja. Ontem, inclusive, falamos com os novos membros, que a glória de Deus é algo extraordinário. A glória de Deus significa a presença majestosa de Deus, a presença impactante de Deus. Então, quando João vai descrever essa cidade, ele fala que nessa cidade brilha, reluz, uma glória divinal. Ele usa a mesma expressão, ele usa as mesmas palavras, uma glória como de uma joia muito preciosa, a qual ele se refere ao próprio Jesus Cristo. Lá no capítulo de número 4, versículos 2 e 3, João está tendo uma visão agora de Jesus, o Cordeiro de Deus. Mas ele vê Jesus de uma forma muito especial. E aquela expressão que ele usa aqui em relação à cidade, é a mesma que ele usa em relação a Jesus. Observe só: imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de um aspecto semelhante a jaspe e a sardônio. Você percebe aí a mesma pedra preciosa, de uma beleza maravilhosa, de uma glória maravilhosa, sendo usada como uma imagem para falar de Jesus e para falar desta cidade celestial. Significa que nesta santa cidade, na Nova Jerusalém, nós vamos ver a glória de Deus permanentemente em sua plenitude. E por isso é maravilhoso quando nós já temos alguns vislumbres dessa glória de Deus aqui na terra. Porque nós podemos ter esses vislumbres quando nós contemplamos a natureza, quando nós vamos a um lugar onde a natureza é impactante, quando nós vemos a manifestação do poder de Deus na igreja, quando nós vemos vidas sendo tocadas e o brilho da presença de Deus aqui conosco, quando você vê atos de bondade e a presença maravilhosa de Deus surgindo ali. Pois bem, lá no céu, tudo isso que a gente vê aqui como um vislumbre, veremos de uma forma plena. Não apenas pelos olhos da fé, mas vendo fisicamente. Esta cidade também, a cidade santa, é uma cidade cujos fundamentos são preciosos. Os alicerces dessa cidade são preciosos. Veja só o versículo de número 19.
Os fundamentos do muro da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento ornamentado de jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisópraso, o 11º com jacinto, o 12º com ametista. E nós temos ainda no versículo de número 14 a seguinte declaração: o muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Essa cidade, então, tem uma construção completamente diferente de qualquer outra construção de uma cidade ou de um edifício. Porque quando você constrói um edifício, quando você constrói um grande monumento, qualquer que seja a obra, obviamente você não vai colocar as pedras preciosas no fundamento. Se você tem uma pedra maravilhosa a ser colocada, você vai colocá-la numa posição de destaque, você vai colocar o granito para revestir um prédio, você vai colocar qualquer metal precioso para que todos possam contemplar a beleza e a preciosidade daquela edificação. Mas nós sabemos que os fundamentos é aquilo que tem de mais importante num prédio. Fica escondido, fica oculto, mas é importante. Nesta cidade celestial, paradoxalmente, o fundamento é precioso. Nele está fundamentada as mensagens dos apóstolos, aquelas mensagens que eles trouxeram acerca de Jesus. Então, esta cidade, ela tem um fundamento maravilhoso. Um fundamento que não é visto num primeiro momento, mas que é algo de extremo valor. É o mesmo fundamento da igreja do Senhor Jesus. A Bíblia diz que a igreja está fundamentada no testemunho dos profetas, dos apóstolos e de Jesus Cristo, que é a nossa pedra angular, que é o nosso fundamento. Esta é uma cidade linda por fora, mas até mesmo aquilo que não é visto pelos olhos humanos é possível perceber, porque a glória de Deus está em todos os lugares, até naquilo que não é visível num primeiro momento. Mas há um outro detalhe sobre esta cidade, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é aberta a todos os povos, povos de toda a terra. No versículo 13 nós lemos, havia 3 portas no oriente, 3 no norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O que isso significa? Significa que nesta cidade há pessoas de todos os lugares, porque em todas as direções há 3 portas. Portas que dão acesso a esta cidade. Não é a cidade que você entra apenas por um lado. E por isso a Bíblia diz que de todas as tribos, povos e raças, muitos virão para louvar o Senhor, para glorificar a Deus e para estar na sua presença. Então, o Evangelho não é uma mensagem. O que leva a pessoa a morar nesta cidade celestial não é uma mensagem segmentada para um determinado grupo, para uma determinada etnia. Uma das coisas mais lindas que nós vamos experimentar quando estivermos nessa Jerusalém celestial é olhar ao nosso redor e ver pessoas de todos os lugares do mundo com as mais diferentes tendências, traços e comportamentos, porque no céu há lugar para pessoas de todos os tipos e todos os lugares. É uma multidão multiétnica, uma multidão que representa esta beleza da diversidade da criação de Deus em relação aos seres humanos. A porta está aberta para todos, não é apenas para o oriental, não é apenas para o ocidente, não são apenas para os ricos, não são apenas para os pobres, não. Pessoas de todos os lugares do mundo, de todos os grupos humanos, estarão ali representados diante do trono do Cordeiro. É uma cidade aberta para todos, mas não é uma cidade aberta para tudo. Versículo 12 do capítulo 21 nós lemos: tinha um grande alto muro, com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. E agora o versículo 27. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso, o enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então observe bem, a possibilidade de acesso por essas 12 portas é para todos. Mas na porta, ao lado de cada porta, há um anjo. E esse anjo como que confere, para ver se aquela pessoa que está desejando adentrar na cidade santa está qualificada para isso.
E a única qualificação é ter o seu nome no livro da vida do Cordeiro. É ter recebido Jesus como seu Salvador e Senhor. É ter os seus pecados perdoados pelo sangue do Cordeiro. Porque não é qualquer um, de qualquer forma ou qualquer coisa que vai entrar nessa cidade. Essa é uma cidade, como as cidades antigas, é uma cidade murada. Nas cidades que nós vivemos, qualquer pessoa pode, teoricamente, entrar e sair sem muita dificuldade. Mas nas cidades antigas, e Jerusalém era uma dessas cidades muradas, como as cidades antigas, não era qualquer um que entrava e saía a qualquer hora. Para entrar e sair de uma cidade, você tinha que passar por uma porta. E os muros representavam o quê? Proteção. Então, essa cidade também, essa Jerusalém celestial, simbolicamente, ela também tem muros, e muros altos. E ao lado de cada porta que dá acesso há um anjo. Então não é qualquer um que entra de qualquer maneira, você precisa estar realmente lavado pelo sangue de Jesus Cristo, redimido com o seu nome escrito lá no livro da vida do Cordeiro, para que você possa ter acesso a esta cidade. Porque não haverá ali nenhum pecado, porque não haverá ali nenhum engano, não haverá ali nenhuma corrupção, nenhuma mentira, nenhum erro. E por isso é esse lugar maravilhoso, onde também não há sofrimento, porque o sofrimento está associado a todas essas mazelas. O sofrimento existe por causa do mal, por causa do pecado. Se não há pecado, não há sofrimento. Então, nós temos aqui uma proteção especial. É uma cidade murada, é uma cidade protegida, onde habita a noiva de Cristo. Mas um outro detalhe interessante é que esta grande cidade há espaço para todas as pessoas. Versículos 15 a 17 do capítulo 21. O anjo que fala comigo tinha uma medida de uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros, e ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento, a largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida que o anjo estava usando. Talvez alguém possa perguntar, pastor, será que essa medida é assim mesmo? Vai ser esse tamanho mesmo? Temos que entender aqui que há um simbolismo. Mas neste simbolismo há algo importante a ser destacado. Não era uma vilazinha, não é uma cidade pequenininha. Se fôssemos pensar em termos atuais, se fosse literal, a distância dessa cidade seria, creio eu, daqui a Belo Horizonte, pelo menos, eu imagino que seja mais ou menos 2.300 quilômetros daqui para lá. Isso de extensão, mas não apenas de extensão, de altura, de largura, um quadrado perfeito nessas dimensões. Cabe muita gente, não é verdade? Muita gente. Então, a ideia aqui é de um lugar onde vai abrigar todas as pessoas. Ninguém vai ficar de fora. Não vai haver congestionamento, meus irmãos. Olha que maravilha. Não vai haver gente amontoada em cima do outro, porque não há espaço. Não. Jesus Cristo disse, eu vou preparar lugar para cada um de vocês. E esse lugar vai ser um lugar muito especial para cada um de nós. Pastor, como é que vai ser isso? Como é que vai ser mesmo? Eu não sei, meus irmãos. Nós não temos como saber os detalhes. O fato é que quando João viu isso, e esse anjo mede, mostra tudo isso, ele está querendo dizer o seguinte, é um lugar preparado de forma especial. Não vai ter ali o bairro rico, o bairro pobre, a favela, nada disso. Não vai ter o metro quadrado mais caro e o metro quadrado mais barato. Não! Esse cubo perfeito, se é que podemos usar essa imagem, ele dá a cada um de nós um lugar especial, onde viveremos com o Senhor por toda a eternidade. Mas além disso, meus irmãos, essa cidade maravilhosa é o lugar onde há comunhão plena com Deus. Nós cantamos agora há pouco, e o pastor Léo destacou isso aqui, Senhor, eu te quero mais, eu quero te conhecer mais, eu quero mais a tua presença, eu quero ver a tua face, quero poder te tocar, e tudo isso será possível, porque nós vamos ter uma comunhão com Deus num nível que nós nunca tivemos. É o que diz a palavra de Deus. Apocalipse 21, 22 e 23. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Já pensou? Aqui na terra a gente pode se conectar com Deus em qualquer lugar, em qualquer tempo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo.
Mas lá, nós vamos viver uma realidade ainda maior. Porque nós não apenas estaremos em contato com Deus que está mais longe, embora perto de nós, mas nós estaremos em Deus. Aqui Deus está em nosso corpo. Lá nós estaremos em Deus. E outro detalhe, um dos lugares onde a gente mais consegue experimentar a presença de Deus, via de regra, é nesse espaço que nós estamos aqui, não é verdade? Se você vem em um culto e não consegue sentir a presença de Deus de jeito algum, certamente alguma coisa não está muito bem ajustada aí com você ainda, não é? Aqui é um lugar onde a gente pode louvar a Deus, experimenta a presença de Deus, ainda que a gente tenha tido uma semana ruim, a gente vem aqui e louva a Deus e sente a presença de Deus e se conecta com Deus. Pois bem, nesta cidade não tem templo. Nessa cidade não tem um espaço como esse. Por quê? Porque nós vamos ter um contato tão permanente com Deus que Ele próprio é o templo. Nós vamos ficar o tempo todo conectados com Ele. Nós vamos ficar cada dia desfrutando, percebendo e admirando a beleza de Deus. Eu não sei como isso vai acontecer. Mas sabe como é que eu imagino o céu algumas vezes? Eu imagino o céu como um lugar onde você não está parado. Não sei se é porque eu gosto muito de viajar, e eu gosto muito de fazer uma viagem, por exemplo, de trem, que não é uma coisa muito comum. Mas quando você faz uma viagem de trem, aquele balançozinho do trem, né? Passando por lugares belíssimos, bonitos, é uma aventura, é algo maravilhoso. Note bem, eu não estou dizendo que a Bíblia diz isso, hein? E eu espero que ninguém edite isso na internet. Mas o que eu posso dizer é que eu imagino o céu como um lugar onde você está o tempo todo andando e passeando e vendo diferentes facetas da pessoa de Deus e ficando maravilhado cada vez mais. Cada vez que você vislumbra uma nova paisagem, você diz, imagine aqueles lugares mais bonitos que você já foi. Existem alguns lugares que você nem precisa sair do lugar para que você veja coisas maravilhosas. Quando, alguns anos atrás, eu fui com minha família lá no Grand Canyon, nos Estados Unidos, eu tive essa experiência. Aquelas montanhas lindas, 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 tem vários mirantes. Mas mesmo que não houvesse vários mirantes, se eu ficasse num mirante apenas, parado ali durante meio-dia, eu veria cenas diferentes parado no mesmo lugar. Por quê? Porque o sol vai mudando, e com a posição do sol mudando, você vai vendo novas paisagens, você vai vendo novas imagens, o sol vai refletindo de uma maneira diferente naquelas pedras. Se aqui na terra existe um lugar onde você pode ver a maravilha da glória de Deus mudando na sua frente, com o céu se movimentando, com as nuvens se movimentando, com o sol se pondo, imagine lá no céu. Só que você não vai ver simplesmente uma bela paisagem da natureza, você vai ver a beleza do próprio Senhor, a beleza do próprio Criador, a presença de Deus, e vai sentir uma comunhão com Deus como você jamais experimentou aqui na terra. É isso que nos espera nessa cidade maravilhosa. Mas caminhando para o final, esta é uma cidade onde Deus reina soberanamente, de modo pleno. Versículo 3 do capítulo 22 de Apocalipse nós vemos: já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Nós sabemos que Deus já está no trono hoje. Nós sabemos que Ele já é o Senhor do universo, mas pela nossa condição humana, pela condição da humanidade, este domínio de Deus não se efetiva de forma plena no tempo presente. Ele tem todo o poder, mas Ele não se efetiva de forma plena no tempo presente, porque há muitas pessoas que nem reconhecem que existe um Senhor. Não reconhecem que existe um Rei do universo. E mesmo nós que reconhecemos, muitas vezes não obedecemos às suas ordens. Nós que sabemos que existe um Deus que está no trono, nem sempre somos capazes de realmente seguir a sua vontade, seguir as suas leis, dar ouvidos às suas instruções. Mas lá no céu, será diferente. Lá na cidade celestial, Ele vai reinar de forma plena. Nós estaremos lá, servindo ao Senhor. É o que diz aí o texto. E os seus servos o servirão. Quem serão os seus servos? Somos todos nós. Estaremos na condição de servos. Tem gente que pensa, o que eu vou fazer lá no céu? Existe a ideia do descanso. Eu creio que nós vamos descansar das obras aqui da terra. Mas nós não vamos ficar parados lá, balançando numa rede, vendo os anjos passando. Não, não é isso não. Lá nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos continuar servindo. Você tem prazer de servir ao Senhor aqui na terra? Tem.
Mas aqui a gente cansa, aqui a gente se aborrece algumas vezes, aqui a gente se frustra em alguns momentos. Lá no céu não vai ter nada disso. Lá na cidade celestial você vai estar servindo ao Senhor, mas fazendo isso com uma energia como se tivesse acabado de acordar, com uma disposição extraordinária e obedecendo às ordens que emanam do trono de Deus. Ali é um governo perfeito, não há corrupção, não vai haver taxa do lixo, é um governo maravilhoso. Nesta cidade celestial, nós vamos reinar para todos sempre. Apocalipse 22, versículo 5, nós lemos: não haverá mais noite, eles não precisarão da luz de candeia, nem luz do sol, pois o Senhor o iluminará e eles reinarão para todo o sempre. Observe essa expressão final, eles reinarão para todo o sempre. Eu confesso aos irmãos que eu não sei exatamente o que isso significa. Para mim estar no céu, para mim estar lá na cidade celestial, já é um privilégio tão grande que eu até dispensaria essa parte. Verdade, eu não precisaria estar reinando. Reinando eu, quem sou eu? Mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão bondoso, que na sua imensa graça, ao mesmo tempo que Ele nos coloca na posição de servos, Ele diz que nós vamos ter privilégios que são como privilégios reais. Se você imagina um rei aqui na terra com uma série de privilégios, os privilégios do maior rei aqui na terra não são nada perto dos privilégios que nós teremos lá no céu. Do que teremos para desfrutar. Reinaremos com o Senhor, não é por um tempo, não é por um mandato, não é durante alguns anos, é como é? Para todos sempre. Um lugar de honra, não porque nós merecemos, não porque você teve uma vida maravilhosa lá na terra, você foi fiel a Deus, então por isso você vai ter como prêmio reinar com o Senhor. Não, meus irmãos, tudo isso que nós teremos lá na cidade celestial é graça de Deus sobre a nossa vida. Graça de Deus. Por isso que nós não temos que nos orgulhar. Por isso lá nós vamos reinar, mas reinaremos com o coração humilde, com o coração explodindo de gratidão a Deus, sempre perguntando: Senhor, como é possível que o Senhor nos ame tanto e nos dê tantos privilégios? Mas há uma última coisa que eu gostaria de falar. Nas várias descrições que nós temos da Nova Jerusalém, nós temos uma imagem muito interessante, que eu não sei se você já prestou atenção. Tanto lá no comecinho do capítulo, quanto em outros lugares na Bíblia, quando as cartas às igrejas do Apocalipse são escritas, em uma delas, lá no capítulo 3, versículo 12, há uma referência à Nova Jerusalém, e diz que esta Nova Jerusalém, ela desce do céu. Geralmente a gente tem aquela ideia que a gente está aqui na terra e que vai subir, né? Várias músicas a gente enfatiza que vai subir. E na verdade, parece que a gente vai subir até um certo ponto. Porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, os cristãos vão subir para encontrar com Ele nos ares. Mas ao mesmo tempo, eu não sei explicar como, não me peça detalhes, mas o que a Bíblia diz é que vai haver algum processo em que esta Jerusalém celestial vai descer. E não simplesmente a gente subir. Significa que vai haver uma junção entre esta terra que conhecemos, esse universo que conhecemos e a Jerusalém celestial. Não é simplesmente uma destruição da terra, mas uma junção para que o governo de Jesus, o governo do eterno, seja sobre a terra e sobre o céu e sobre todo o universo. Portanto, meus queridos irmãos, na consumação dos séculos, a igreja, a noiva de Cristo, vai se encontrar com o seu Senhor. Ela vai estar linda e Ele vai dizer: olha aqui a sua casa. Olha aqui a casa que eu preparei para você, minha querida noiva. E nós vamos então habitar nesse lugar maravilhoso por toda a eternidade. Que nós possamos então contemplar esta imagem com o coração cheio de alegria, com o coração cheio de gratidão, com o coração cheio de esperança. No mundo marcado pela violência, pela injustiça, onde nas cidades há tantas coisas contrárias ao projeto de Deus, que possamos olhar para o futuro na consumação dos séculos e imaginar que grande privilégio temos por meio de Cristo de habitar nesta cidade, na Nova Jerusalém. Que Deus nos abençoe. Amém.